Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Você está participando diretamente desse programa, o canal DRM, seu amigo Denilson, o canal dos livros apócrifos. É com um imenso prazer que hoje estou aqui para falar com vocês. Sábado, um sábado maravilhoso, né? Porém, esse sábado é o sábado em que nós temos aquela lembrança em que o Pai foi descansar no sábado. Yahweh Todo-Poderoso no sétimo dia descansou. E o sétimo dia é sábado, gente. O dia de hoje. Foi justamente no dia de hoje, no descanso do nosso Pai, que Adão e Eva pecaram no paraíso, gente. Teoricamente, foi o primeiro dia em que eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Deixa eu ler uma passagem para todos vocês. Eu estou contando a saga de Terron, explicando por que foi colocado, por que Terron foi expulso. Terron sempre almejou derrubar o Criador Yahweh e permanecer no lugar dele, a deusa hipotenusa, a deusa falida das águas prímivas. Ela sempre tentou tirar o nosso pai Yahweh da função dele. Ela não criou nada, não criou o ser humano, e ela simplesmente odeia tudo o que o nosso Criador fez, desde os anjos até nós seres humanos. Tudo é odiado por ela, a natureza, tudo é odiado por esse ser chamado Terron, esse outro Deus, né, que eu estou falando para todos vocês, que é desconhecido dos evangélicos, é desconhecido dos espíritas. Os católicos, a sua maioria, conhecem ele, conhece esse outro Deus e sabe da existência desse outro Deus. E o pior, né, gente? Tem pessoas que eles optam para adorar esse outro Deus porque as pessoas, elas não são capazes de ter a bondade dentro do coração dela. Porque Yahweh, gente, Yahweh, ele é o Pai da luz, ele é o Pai das coisas boas. Ele tirou justamente este ser, essa força de dentro dele, pois ele não permitia, ele não se permitia ter o ódio, a raiva, a mágoa e a morte e a destruição de tudo aquilo que ele criou com tanto amor. No amor não há espaço para isso, gente. Não há espaço para raiva, não há espaço para nada disso aí. Quando você fala de ódio, de raiva, de morte, de doença, de desgraça, de miséria, você pode atrelar a este ser que é grande, igual ao nosso Criador. Então, quando ele foi expulso dos céus, e ele caiu aqui por terra, pela terra, ele foi expulso, mas o Criador não o matou. Não o matou. Ó, só para tu ver uma noção. É só para você refletir, gente. Se você estivesse no lugar do Criador, se você fosse Deus, e se você tivesse criado um anjo poderoso, e esse anjo ele te desobedecesse, o que você iria fazer? É que nem eu sempre falava, eu sou pai. Eu falei para os meus filhos, né, uma certa vez. Meu filho fez uma bagunça muito grande, né? Acho que ele quebrou a televisão, derrubou a geladeira. Eu falei, olha só, chamei ele no canto e falei, se você for inteligente, você nunca mais toma um tapa da minha mão. Nunca mais. E eu falei assim para ele, eu falei, ó filho, se você for inteligentíssimo, você não vai ganhar mais um tapa de mim. Porque se pancada fosse bom, não tinha bandido. Se pancada fosse bom, não tinha bandido. Então, eu falei assim para ele. Aí ele ficou olhando para minha cara e falei, ó, então você tem que ser inteligente para não apanhar. É basicamente, gente, o Pai e Lúcifer. Ele criou o Lúcifer, criou os seres celestiais para servir a ele. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma rebelião lá em cima. Depois que o Lúcifer matou o Terron, que já tinha feito esse problema aqui na Terra, né, que ele veio e partiu a cabeça do Terron, ele pensou que tinha feito uma grande coisa, ter matado esse ser uma forma material. Só que quando ele matou o Terron na forma material, como serpente, e nem ele sabia que ele evoluiu para uma espécie de ser que é uma aberração pior do que ele imaginava. Porque nesse plano aqui, no abismo, no centro do abismo, que é a Terra,
ele passou a ser o Deus desse local. Ele vaga nesse local, que nós não somos daqui da terra, gente. Nós estamos com esse corpo emprestado, eu, você, nós somos almas criadas por Yahweh. Nós somos luz criada por Yahweh. E o espírito do Yahweh está dentro da gente, que fez a gente, o nosso pai Adão, para ficar dentro do paraíso, que era um protótipo de terra, de como ele queria. Ele envolveu o Adão com a luz do Adão. Aquela láurea da luz da alma, ela é mais... Gente, a alma brilha mais do que o sol. Uau, Denilson, a nossa alma brilha mais do que o sol, gente. Vocês não têm noção do que é descrito na Bíblia, nos livros apócrifos. Ela brilha mais do que o sol. Você acredita nisso? É. E a nossa alma não é pequena não, tá, pessoal? A nossa alma tem mais de 20 metros de altura. E era essa alma que envolvia Adão. Ela está contida aqui dentro desse corpo de carne. E ela briga com a nossa carne. Eu já falei que as nossas almas são o nosso sentimento. Você, na verdade, é a alma. Eu estou falando para a sua alma agora. Eu estou comentando e conversando com a sua alma sobre o poder do nosso Pai. E esse Terron, quando ele evoluiu para esse espírito chamado morte, porque a morte está aí, gente. Você explica a morte? Explica. Você explica a vida? O que é vida? Vida não é o período entre o nascimento e a morte? E a morte, quando a vida termina, a morte começa? Você acha que, sinceramente, você acha que o Deus de amor, o Pai de amor, ele ia criar a morte? Ele ia criar doença para as pessoas? Não. Ah, Denilson, tudo tem que ter um início, tem que ter um fim. Correto. Deixa eu ler para você, para depois você não pensar que é história minha. Ó. Aqui, ó, está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3. E a serpente mais astuta de que todos os animais do campo, Yahweh havia criado. Esta disse a mulher, é assim que disse Yahweh, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, não comereis, e nem dela tocareis, para que não morrais. Disse a mulher, certamente não morrereis, disse a cobra, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos saberão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, e desejável para dar entendimento, pegou o seu fruto e comeu. Mas, Denilson, isso seria muita petulância. Eu estava pensando aqui agora, comer um fruto, né? Um pedacinho de fruta e aí de repente acontecer tudo isso. Pessoal, foi a desobediência, não foi só o fruto não, tá, gente? Tem uma interrogação grandona nisso aí. Porque Terron, ele é um Deus poderoso, gente. Ele não é fraco não, tá, gente? E ele comanda, o Terron, só para ter uma noção, com a dormida do nosso Criador, o descanso do nosso Criador, ele tem poder sobre a natureza e sobre a vida. Terron tem poder sobre a natureza e sobre a vida. O Yahushua, aquele que você conhece como Jesus, ele quando foi tocado pela morte, só que a morte não sabia quem é que ela estava pegando, ele foi, no terceiro dia, ele foi lá no centro da terra, no centro da terra mesmo, gente, lá no final da terra, lá, porque o inferno, ele está alojado lá embaixo, no centro da terra, ele não pode subir, ele não tem a cabeça dele é a morte, e a morte paira sobre a terra, a morte fica procurando pessoas, na verdade a morte está procurando o inferno, então ela vê a morte, ela só consegue ver a luz, e a luz ela consegue ver dentro de um corpo que pertence a ela. Olha que coisa terrível, gente. O nosso corpo pertence à morte, porque aquela luz que envolvia e protegia nosso corpo, que era a nossa alma, quando o Criador nos colocou no paraíso, ela entrou e deixou o corpo. Por isso que nós moramos na terra, a terra veio de Terron. Terrível isso que eu estou falando para vocês, né? Essa guerra, pessoal, essa guerra prima vai servir para mostrar muita coisa, que agora Yahweh deixou um tempo predeterminado para todas essas pessoas aí, para esse Terron, para Lúcifer, para tudo isso que está acontecendo, para
essa blasfema do povo contra Yahweh, esse xingamento, essa falta de amor, essa ganância desse povo. Por exemplo, as pessoas agora se matando, guerra, fazendo guerra biológica, e criando bacilos, vírus para matar a humanidade. Você que só deseja dinheiro, coisas humanas, falando que você... Tem gente que está desesperada, está se vendo diante de uma situação seguinte: dinheiro não compra mais sua vida, dinheiro não compra. Então o medo é grande, gente, da humanidade. Porque o povo tem medo da morte. Mas o povo ama a vida, e a vida é do Criador. A vida foi Ele que deu, por isso que você ama a vida. Você é parte do Criador. A morte não tem parte com você. E o Yahushua, ele foi lá, ele teve que vir como humano para acabar com essa farra do boi aí, morrer, tomou a chave, essa chave, que é a morte que determina, não é mais agora dele. O tempo para que a pessoa se finda agora está na mão do Pai, está na mão de Yahushua. Ele tirou isso da mão do Terron, não foi do Lúcifer, não. O Lúcifer, ele acorrentou lá no inferno. E ele falou o seguinte: agora é comigo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Legal isso, né? É legal. Ninguém quer morrer, pessoal. Olha, eu vou contar uma história para você. Eu acho que nem vou contar mais, já são 11 minutos. Eu vou contar num outro vídeo o que Terron ele tem feito de lá para cá para poder aplacar a ira dele contra o ser humano. Pessoal, não deixa de acompanhar a gente não, hein? Esse negócio aí tá cada vez melhor, tá cada vez mais claro aquilo que eu tô falando para você lá do passado. Então esse tempo, gente, só para terminar, esse tempo vai ser findo agora, 6.000 anos, ou 6 dias, basicamente, para o Criador, porque um dia para o Criador é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como se fosse um dia. Esse tempo tá chegando ao fim, por isso que a gente está falando de Apocalipse, porque está chegando basicamente a 6.000 anos, a 4ª geração. Exatamente. Na 4ª geração, até a 3ª e 4ª geração, onde o Criador vai voltar. E aí, gente, temos que ter a alma limpa para poder termos a proteção do Criador. Só assim, e ter aceitado o Yahushua, que nós vamos ser salvos da destruição desse mundo. O mundo será refeito. Vai voltar tudo como era antes no paraíso. Não era para ser assim não, tá, pessoal? Era para ser o seguinte: Denilson, antes de Adão não comesse o fruto, a gente ia morrer? Talvez sim. O homem ia viver 1.000 anos. Lembra que no meio do jardim tinham 2 árvores, uma da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida, a cada 1.000 anos, quando você chegasse, vamos supor que o Adão tivesse pecado, a gente ia chegar perto dessa árvore, essa árvore só dava fruto de 1.000 em 1.000 anos. Se você quisesse permanecer, viver, você ia comer desse fruto, você ia ser renovado por mais 1.000 anos, seu voto. E assim o ciclo ia vir nessa terra, e todos iam ficar perto desse avatar. Você não ia ter doença, não ia ter miséria, não ia ter maldade, não ia ter ódio, não precisava desse sistema através de dinheiro. As pessoas iam fazer as coisas para ajudar. Primeiro que a gente não precisava comer, porque a gente se alimentava basicamente da energia, da água que saía da árvore da vida. Que a alma não se alimenta de comida. Só para você ter uma noção. A alma se alimenta de energia, gente. Nós, basicamente, iríamos se alimentar de energia. A energia que vinha do trono de Yahweh, que era o Monte Sião, o Monte do Pai. Era só o homem guardar aquela árvore, porque ali estava sintetizado toda aquela maldade do início das guerras primordiais que o Pai guardou ali, que seria como testemunha para o homem e para os anjos, que aquilo ali iria exterminar aquela maldade e não chegaríamos hoje. Mas, infelizmente, deu tudo errado. O Pai tem sempre um plano B, e esse Terron está aí, está vivo, está agindo, a morte está agindo. Vocês veem a morte, vocês não conseguem enxergar ela, mas você vê que pessoas morrendo nos hospitais, pessoas estão morrendo, vizinhos morrem, criança morre, cachorro morre, pato morre, árvore morre, está tudo morrendo dentro daquilo que o Criador criou para não morrer. Esse é o canal DRM, é o canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Se você tiver mais dúvida, coloque aí o seu número na descrição. Nós estaremos aqui para falar algo para você. E lembre-se, o Filho de Yahweh Todo-Poderoso, o nome dele é Yahushua. Só nele, não é em Jesus não, tá, gente? Jesus é um Deus criado. Esse nome Jesus foi criado por Constantino em Roma. Ele tem uma junção dos deuses gregos e os deuses romanos.
mas tem a história do Salvador da humanidade. Eles roubaram a história do Salvador e colocaram no nome de Jesus, criaram essas cenas, esse cenário todo, e realmente toca ao coração a história do nosso Salvador. Mas o nome dele não é Jesus. Bom dia para vocês, ótimo sábado e voltamos a qualquer momento com um vídeo para todos vocês. Tchau, pessoal, forte abraço.